Convido meus queridos irmãos para buscarmos Jesus em nosso coração e dizer, Senhor, da nossa alegria, da nossa felicidade de estarmos aqui mais uma vez nessa noite. Temos muitas coisas, Senhor, a realizar em nossa existência e precisamos nos preparar para fazê-lo. Aqui estamos para aprender mais. Rogamos a tua assistência, a tua proteção, o teu amparo, a tua bênção para nós. Necessitamos do teu apoio. A caminhada é árdua, às vezes desanimamos, mas estamos firmes na luta. Rogamos assim que a espiritualidade nos envolva, nos dando forças para superarmos os nossos erros, vícios, os problemas que nós mesmos armamos. Abençoa, Senhor, e envolva o nosso João Paulo, para que ele possa, inspirado, trazer a sua mensagem e que ela cale fundo em nosso coração. Assim, mestre amigo, em teu nome, iniciamos a reunião desta noite. Boa noite a todos. Está boa noite desanimado, hein? Vamos de novo? Boa noite a todos. Ótimo. Nós precisamos ter ânimo diante da vida. Quero agradecer o convite desta casa para estar mais uma vez aqui. E rogar a Jesus que permita, possam os trabalhadores que aqui militam, os espíritos amigos, envolver a todos, e a mim, particularmente, para que eu possa vos falar do assunto preparado para esta noite. Eu tenho um amigo que habitualmente encontro, e que sempre que o encontro, até por uma brincadeira, eu pergunto a ele qual é a novidade. E ele sempre também brincando, conta alguma coisa que é uma novidade nenhuma. E nos divertimos sempre que nos encontramos com essa brincadeira tola. Mas outro dia, próximo do Natal, eu, encontrando-o, perguntei a ele qual seria a novidade. E ele disse para mim, a novidade é o Evangelho. É importante que se diga que ele é espírita. E eu disse a ele, mas que história é essa de que a novidade é o Evangelho? Ele falou, essa é uma história do Chico. Eu falei, eu não conheço, então me conte. E ele diz, um dia uma pessoa interpelou o Chico, perguntando a ele qual seria a novidade. E o Chico replicou dizendo que a novidade era o Evangelho. E a pessoa então indaga ao Chico, por que o Evangelho seria a novidade? Diz o Chico, porque pouca gente conhece verdadeiramente o Evangelho de Jesus. E penso eu que esta é uma afirmação que o Chico fez, que não é uma afirmação vaga, é uma afirmação com uma certa fundamentação. Se fizéssemos aqui o que não é do meu hábito, eu acho desagradável fazê-lo, tem orador que faz pesquisa, né, com a plateia, né? Eu não gosto de fazê-lo, não vou fazer aqui. Mas certamente, se fizéssemos aqui uma pesquisa, eu tenho certeza que uma boa parte conhece o Evangelho, mas não integralmente. Então nós precisamos conhecer o Evangelho integralmente, ou buscar conhecê-lo, porque o Evangelho é a mensagem libertadora de Jesus. Muita gente, quando defrontou-se com Jesus, há 2000 anos, equivocou-se com a sua missão. Achou que Jesus tinha vindo ao mundo
para resolver os problemas de ordem física das criaturas. Multidões imensas seguiam-no por onde ele ia. Mas esta multidão imensa que o seguia, não o seguia para que dele pudesse obter alguma informação de ordem espiritual. Penso que isto também não se dava porque o povo da época ainda não tinha o despertamento de consciência que permitisse que eles buscassem algo além da matéria. Então, os relatos do Evangelho são ricos em nos dizer daquelas curas que Jesus fez aos montes e que a religião ortodoxa oficial que conhecemos classifica-os como milagres. Naturalmente que aqueles que beberam realmente dos ensinamentos de Jesus, no sentido transcendente, no sentido espiritual, foram os apóstolos. Mas estes já eram predestinados àquela tarefa de reunirem-se com Jesus para poderem, a posteriori, divulgarem a Boa Nova, como Jesus mesmo denominou a sua doutrina, a sua filosofia. Agora, é interessante que, num dado momento, os apóstolos preocupados com a expectativa de que Jesus haveria de deixá-los, eles interrogam a Jesus sobre aquela questão e o mestre consola-os dizendo que não se preocupassem, que a tempo ideal haveria de estar conosco um Consolador que viria nos lembrar tudo aquilo que ele havia revelado e nos revelar muito mais. Mas ficamos nós, durante praticamente 1850 anos, na expectativa desse Consolador que só chegou no século XIX com Kardec, como sabemos, como bem o sabemos. E isso nos leva a concluir que não havia preparação mental, consciencial das criaturas para que pudessem receber esta revelação. Dos apóstolos de Jesus, particularmente dos que estavam ali num convívio muito próximo a ele, dos 12 que bem conhecemos, no meu entendimento, João, o evangelista, foi o que melhor compreendeu a profundidade dos ensinamentos do Mestre. Porque Jesus disse num dado momento, quando lhe interrogaram por que falava ao povo por parábolas, ele esclarece que não poderia falar ao povo da maneira que falava aos seus mais íntimos. Aos seus mais íntimos, ele falava das verdades, verdades profundas e, como já disse, transcendentes. Mas ao povo precisava falar por parábolas. E João, seu apóstolo querido, capta de forma extraordinária estas orientações de Jesus. E tanto o faz que no seu evangelho nós conseguimos perceber estas informações que ele nos transmite. Uma delas é muito sintética, mas profundamente verdadeira e essencial para que possamos compreender a vida na sua grandeza. Ele nos diz sinteticamente: Deus é amor. Apenas isso. E nós, diante desta afirmativa de João,
precisamos buscar a reflexão para que possamos compreender que nesta síntese está algo profundamente significativo, está a essência da vida. Porque amar é em nós algo inato, é espontâneo. Mas por que é inato? Por que é espontâneo? Porque é a expressão da divindade em nós. A centelha divina habita cada um de nós. Cada um de nós. E Jesus veio num sacrifício imenso, há 2000 anos, estar conosco para nos revelar aquilo que João sinteticamente estabeleceu. Deus é amor. E a mensagem de Jesus está totalmente baseada em amor. Ele veio nos ensinar a nos amarmos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esta é uma afirmativa que ecoa através dos anos. E quando o Consolador prometido chega, ele chega para nos fazer entender quem foi Jesus, quem é Jesus, qual a grandeza da mensagem de Jesus. E uma das coisas essenciais que a doutrina nos traz é a informação de que nós somos criaturas eternas. Que nós somos criaturas que temos uma história evolucional. Que somos criaturas que iniciamos a nossa caminhada, segundo a ciência, há 5 milhões de anos, para podermos estar no estágio em que nos encontramos, através das múltiplas encarnações. Agora é interessante que as pessoas, particularmente os espíritas, quando tomam conhecimento de como a vida se dá, ou seja, que nós vivemos uma encarnação, depois desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, depois aqui retornamos, esse fluxo. Nós, muitas vezes, nos deixamos seduzir por determinadas informações, sem analisarmos exatamente como as coisas se dão. Em 1943, André Luiz psicografa o seu primeiro livro, Nosso Lar. E esse livro tornou-se um sucesso maravilhoso entre os espíritas e não espíritas. E teve o seu ponto culminante o ano passado com o filme O Nosso Lar. E as pessoas ficaram maravilhadas com a descrição desta cidade que existe no mundo espiritual, o nosso lar. Porque a cidade do nosso lar é uma cidade, digamos assim, para o nosso padrão de desenvolvimento e de entendimento, é uma cidade perfeita. Uma cidade de 10 milhões de habitantes, uma cidade de arquitetura perfeita, prédios muito bem construídos, arquitetonicamente bem construídos, ruas todas muito limpas, ajardinadas, praças paradisíacas, com aves e animais a enfeitar aquele lugar diferenciado. E nós começamos a imaginar, a sonhar e a ficar na expectativa de repente, ao desencarnarmos, nós termos a possibilidade de nos tornarmos mais um cidadão em nosso lar. Essa é uma grande expectativa, né? Porque ninguém deseja para si mesmo coisas desagradáveis. Nós estamos sempre imaginando o que há de melhor para nós.
Porque sempre nos achamos criaturas merecedoras de uma situação muito melhor do que aquela que vivemos. As nossas expectativas são sempre muito, digamos assim, elevadas. Agora, é preciso que saibamos, que conheçamos e reconheçamos o que está estabelecido na obra básica e mais importante do Consolador Prometido, que só encontrou um estágio ideal para ser divulgado a partir de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos está claro a informação de que a encarnação é elemento de fundamental importância para que possamos nos tornar espíritos perfeitos. Sem encarnarmos, não existe essa possibilidade. Mas muita gente argumenta, mas quando eu desencarnar, eu vou ter lá uma possibilidade de trabalhar no mundo espiritual, de estudar no mundo espiritual, de encontrar pessoas queridas no mundo espiritual. Eu não vou viver a pressão do cotidiano terreno no mundo espiritual. Mas a verdade é uma só. Sem a passagem pelo veículo carnal, a experiência física na carne, não existe evolução. E não sou eu que estou dizendo de minha própria mente e concepção. Isso está no Livro dos Espíritos. Então vejamos, vamos imaginar aqui uma situação de encarnação de uma criatura de nível mediano. Porque existem encarnações de todos os níveis. As pessoas que são muito, assim, digamos, de evolução muito primária, são criaturas que reencarnam, encarnam e reencarnam quase que compulsoriamente. Existe uma velocidade muito grande estabelecida neste processo. Quando a pessoa vai se tornando mais lúcida, ele vai tornando esses retornos à carne um pouco mais distantes. Então, digamos que uma pessoa mediana, quando vai reencarnar, naturalmente existe uma programação. Eu costumo dizer que são os senhores da evolução que cuidam desse departamento. Mas existe naturalmente, e a literatura espírita narra isso com muita riqueza, existem departamentos reencarnatórios cuidando do nosso retorno à carne. Então, quando vamos reencarnar, naturalmente são escolhidos, ou é escolhido um casal, um papai, uma mamãe, e a partir do momento em que o esperma fecunda o óvulo, o espírito liga-se àquele feto que inicia a sua vida. Durante 9 meses, imaginemos um casal harmonioso. Durante 9 meses, existe aquela expectativa agradável por aquela criatura que haverá de nascer. E após 9 meses, esta criatura vem ao mundo, vem à luz. E inicia-se, então, todo aquele processo que todos nós bem conhecemos. Os cuidados maternos, particularmente, o pai só apoia, né? A mãe cuida zelosamente, a criança vai desenvolvendo-se, chega a idade em que ela vai para a escola, deixa os relacionamentos a nível familiar para começar a tomar contato com as coisas mais externas. E toda criança, segundo conhecimentos da ciência pedagógica e psicológica, a criança constrói a sua personalidade até 5 anos de idade, até os 7 no máximo. 75% da sua personalidade é construída neste período. Então é fundamentalmente importante que a criança tenha no âmbito da família sempre observações saudáveis
observações edificantes, para que a sua personalidade se fortaleça nestes exemplos construtivos. Depois que ela penetra, então, o mundo da escola, começando a tomar contato com pessoas que não fazem parte da sua família, ela vai ampliando esse seu círculo de afetividade. Porque a finalidade da nossa encarnação é justamente desenvolver a afetividade que tem tudo a ver com amor. O nosso amor por aqueles mais próximos e a afetividade pelos demais. Então nós vamos desenvolver a nossa história. Chega no momento em que nós vamos nos formar, posteriormente vamos nos casar, porque dizem que toda panela tem sua tampa, né, Belim? Então, chega um momento em que nós vamos constituir família, e a família vai, então, repetindo essa história. O interessante é que em cada encarnação eu tenho uma identificação. Se vocês chegarem a mim e perguntar quem eu sou, eu vou dizer quem eu sou. Eu sou João Paulo Ramos Pereira, filho de fulana, de Beltrano e por aí afora. Todos nós temos essa identificação do quem somos. Mas o importante não é quem somos. O importante é descobrirmos o que somos. Porque saber quem se é está por conta do ego, da personalidade. E o que nós precisamos descobrir não é o ego, é o eu. É conhecermos o que somos, o espírito que somos em trânsito de muitas encarnações para que possamos amealhar conhecimentos. Quando nós reencarnamos, nós trazemos toda a bagagem que nós constituímos ao longo de múltiplas encarnações. Quantas seriam? Não sei, tem gente que ousa estabelecer números. Eu não sei quanto seria o número de encarnações, até porque Kardec pergunta ao Espírito de Verdade quantas seriam as encarnações necessárias para que pudéssemos chegar à perfeição. O Kardec responde que isto depende do empenho de cada um. Quem mais se empenha, mais depressa chega ao objetivo. Então nós vamos elaborar esta nossa experiência e cada um tem a sua história, constrói a sua história. E cada nossa história é marcada por muitos dramas, por muitos acontecimentos, por muitas situações de múltiplas características. E o que é interessante nisto tudo é que o que nos constrói, o que nos modifica, o que nos auxilia, o que estabelece um homem novo em nós, não são os momentos de prazer, de alegria, de convivência alegre e festiva, não. São as adversidades, são os momentos difíceis, são os momentos de problemas muitas vezes aparentemente insolúveis. Estes são os momentos em que nós vamos crescer como espíritos, vamos aprender. Porque é interessante que todos nós gostamos, sentimos um prazer imenso em ouvir alguém falar sobre o Evangelho, ou sobre filosofia, ou sobre questões da vida, e por aí afora. Isto é importante? É, mas isto não é modificante. Porque o que nos modifica são as experiências que vivemos e que nos transformam pelo autoconvencimento. Eu tenho 2 filhos, já adultos, e quem tem filhos vai entender o que eu vou dizer. Eu muitas vezes disse aos meus filhos, e digo frequentemente, fulano, não faça isso, porque isto não convém. Não faça aquilo, porque não vai dar certo. Não vá por esse caminho, porque você não vai se dar bem. Quem tem filho sabe, eles não nos ouvem.
eles precisam viver a experiência, eles precisam viver aquela situação que você já viveu e já se convenceu, mas ele não se convenceu ainda, então ele precisa viver. E é interessante que essa nossa experiência é uma experiência única. Cada um de nós vive uma experiência única. Apesar de acharmos sempre que a nossa situação, ela é equivocada. O carro que temos não é o carro que merecemos. A casa onde moramos não é a casa que também merecemos. O emprego que temos, merecíamos coisa melhor. E por aí vai. Mas o que precisamos entender é que exatamente tudo que temos, tudo que está presente na nossa vida, constitui-se na experiência necessária para que vivamos a lição que nos é ideal. E quão importante é estarmos encarnados. Vocês não têm ideia de como é importante estarmos encarnados. Quem já leu Memórias de um Suicida sabe o que é a importância da vida. A pior besteira que o indivíduo faz é interromper a experiência física, biológica, a que todos nós temos que nos sujeitar. Porque se não nos sujeitarmos, não existe evolução. Não tem como evoluir. A única maneira de evoluir é estarmos aqui vivendo as agruras deste mundo de provas e expiações. E o interessante é que nós nem sempre nos lembramos que vivemos num mundo de provas e expiações. Nós queremos nos iludir muitas vezes acreditando que vivemos num mundo de felicidade. E eis aí um engano. Ainda temos muito que aprender para que possamos nos tornar perfeitos, como Jesus nos convida a ser. Sede logo perfeitos, como perfeito é o Pai. Ó que convite difícil de realizar, sermos perfeitos como perfeito é o Pai. Tudo o que eu faço, vós o podeis fazer e muito mais. Vocês já imaginaram a expectativa de Jesus com relação a nós outros? Tudo o que ele fez, ele dá fé que nós podemos fazer e muito mais. E de fato podemos. E de fato podemos. Porque o livro dos Espíritos também nos revela que nós somos coautores da obra da divindade. Porque à medida em que vamos evoluindo, nós vamos auxiliando o desenvolvimento universal de tudo aquilo que está estabelecido por Deus. A mensagem que o Abilinho leu aqui no começo sobre caridade é uma realidade desta nossa participação na evolução. Quando eu me disponho a ouvir alguém que está amargurado, eu estou auxiliando aquela pessoa a passar aquele momento difícil, porque se de repente eu não auxiliá-la, ela pode fazer uma besteira. Então, quando eu me disponho a ser solidário a ela, eu estou auxiliando-a para que ela não cometa loucura. Tudo o que nós fazemos que contribui para o progresso é cooperação com a divindade. Pode parecer uma coisa estranha, porque nós vivemos num mundo de materialidade, mas toda essa materialidade faz parte da programação da divindade. Nós não estamos vivendo esta situação por mero acaso. E é interessante que nós estamos neste caminho há 5 milhões de anos. Iniciamos pelo estágio do primitivismo, adentramos o ciclo das provas e expiações, estamos encerrando esse período, e é interessante
que nós ainda precisamos aprender muita coisa. Por que que nós sofremos? Porque não sabemos amar. Mas nós sofremos porque nós contraímos débitos. Isto é relativo, essa questão do débito. Nós sofremos porque contrariamos as leis naturais, que são as leis de Deus. E toda vez que nós contrariamos a lei de Deus, nós sofremos. Mas o que é contrariar a lei de Deus? É cultivar aquilo que nasceu conosco lá no nosso primitivismo. O que nasceu conosco no primitivismo foram todos os filhos e filhas do egoísmo. O homem primitivo era aquele homem marcado inicialmente pela necessidade profunda de sobreviver. E um dos sentimentos que ele cultiva inicialmente é o medo, a insegurança. E isto vem conosco, caminhando ao longo dos tempos, gravado profundamente na nossa memória espiritual, no nosso subconsciente. E nós nos apegamos tão fortemente a estas coisas emanadas do egoísmo, que nós estamos tendo profunda dificuldade de nos libertarmos. E é justamente o que nos faz sofrer. É impossível uma pessoa que ainda sente raiva ser feliz. É impossível uma pessoa que ainda tem orgulho exacerbado ser feliz. É impossível para uma pessoa arrogante ser feliz, prepotente ser feliz. E tudo isso ainda está em nós, em percentuais diferenciados, uns mais, outros menos. E Jesus, num dado momento no seu evangelho, diz assim: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E eu, durante muito tempo, fiquei pensando sobre isso, viu, Belim? Que afirmativa interessante é essa de Jesus. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E se nós formos analisar as nossas vidas, cada um de nós pode estabelecer uma série de itens que compõem o nosso tesouro. Porque o que é o tesouro? O tesouro é a riqueza da nossa existência, aquilo que dá sentido à nossa vida, aquilo que nos empolga a viver. Então é interessante que os tesouros são diferenciados. E vocês poderiam, de repente, dizer assim: mas João Paulo, tesouro é uma coisa boa. Mas Jesus, num dado momento do Evangelho, diz assim: o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas ruins. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o entendimento de tesouro de Jesus não é compatível com o nosso. Ele é diferente. Por quê? Porque ele visualiza toda essa trajetória evolucional a que estamos sujeitos, aonde nós vamos estabelecendo como sendo tesouros valores equivocados, mas que são equivocados temporariamente. Quantas pessoas são aquelas que nós observamos e que recriminamos o seu modo de viver e que achamos que aquele modo de viver não é condizente com a boa moral, com os bons costumes? Mas se nós retirarmos aquela, numa atitude mágica, vamos dizer assim, se nós pudéssemos subtrair daquela pessoa aqueles hábitos nos quais ela calca a sua vida e o seu prazer de viver, o que aconteceria com essa pessoa? Ela perderia o prazer de viver. A sua vida perderia o sentido. Então, aquela situação é transitoriamente necessária. Ela não é definitiva. Ela é transitória. Então, nós temos o tesouro, cada um de nós, estabelecido
em critérios diferentes, em coisas diferentes. Tem gente que acredita que frequentar o boteco toda tarde dá significado à sua vida. E nós outros podemos achar que isso é uma atitude profundamente recriminável, mas para ele não é. Mas quando é que ele vai deixar de frequentar o boteco? Quando ele se convencer de que aquilo não convém. Enquanto isso não acontecer, ele vai continuar repetindo estes hábitos. Por quantas encarnações? Não sei. Depende de cada um. Porque esta eliminação destas máculas, dessas manchas que embaciam a possibilidade da luz divina brilhar em nós, será trabalho de empenho individual de cada um de nós. Porque o que impede de fazer brilhar a luz, como Jesus nos diz, brilha a vossa luz, é justamente estes sentimentos que decorrem do nosso egoísmo. É por isso que nós não podemos, não temos o direito de recriminar a quem quer que seja, de apontar o dedo a quem quer que seja, de dizer mal de quem quer que seja. Sabem por quê? Porque se hoje eu estou melhorzinho, com certeza eu já passei por aqueles estágios. Com certeza. Ninguém chega ao céu sem passar pelo inferno. Vocês podem ter certeza disso. Isto está na programação divina. Está na programação divina. Amar, meus irmãos, é muito difícil. Não é impossível, por quê? Porque é inato em nós. Agora, o que nós precisamos fazer é nos libertarmos de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo que comumente se chama pecado, né? Ou seja, o erro moral. O Cristo afirma no seu evangelho que o pecador é escravo do pecado. E é interessante que o Cristo veio marcar uma divisória, veio marcar uma fronteira definitiva entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento está fortemente definido pelo Decálogo de Moisés. E o que é o Decálogo de Moisés? Todos nós conhecemos. Amar a Deus, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não desejar o que é do próximo, não prestar falso testemunho, e por aí afora. São as leis morais, ainda necessárias a todos nós. Não são desprezíveis, não. São necessárias. Porque nós continuamos matando, nós continuamos roubando, nós continuamos prestando falso testemunho, nós continuamos desejando o que é do outro, inclusive a mulher do outro, o homem da outra, né? São coisas que estão marcantes ainda nas nossas vidas. Mas Jesus veio estabelecer uma divisão, estabelecer uma situação nova, porque Jesus veio falar do amor. E o que é o amor? Quando nós olhamos estas leis morais e olhamos as orientações do Cristo. Quem ama, não mata. Quem ama, não deseja o que é do outro. Quem ama, não mente. Quem ama, não maltrata pai e mãe. Quem ama, não deseja, não inveja. Porque a inveja é um sentimento infeliz daquele que não reconhece o merecimento do outro. E quando Jesus vem nos falar de amor, ele vem nos falar disto, desse nosso esforço de, por amor, vivermos em harmonia. Este é o grande desafio. E quando nós deixamos o mundo físico,
e vamos para o mundo espiritual, nós imaginemos o seguinte: se eu sair aqui, cair duro e preto ali fora, eu vou chegar no mundo espiritual exatamente como vocês estão me vendo aqui, com esta aparência. Vou permanecer lá. Imaginemos que eu seja recebido por amigos, tenha mérito para isso, não sei se tenho. Um dia vou conferir, né, Belinho? Um dia eu vou conferir se eu tenho mérito ou não. Tomara que eu tenha. Vou ser recebido por amigos, vão me conduzir para uma casa de amparo, para um lugar talvez como o nosso lar, quem sabe, né? Existem muitas colônias, a exemplo do nosso lar, desconhecidas da maioria. E aí então lá, depois de eu fazer um período de adaptação, eu vou estudar, eu vou trabalhar e vou permanecer lá, digamos, por 100 anos. Mas durante esses 100 anos eu vou continuar sendo João Paulo. Eu não vou mudar de identidade. Eu vou continuar sendo João Paulo. Quando se programar a minha nova encarnação, eu ganho uma nova identidade. Tem muita gente aí que tem um apego a esse negócio do quem sou, né? Tem gente que tem uma soberba, né? Esse negócio do quem sou. É aquilo que eu já disse, nós precisamos saber o que somos. A misericórdia divina é maravilhosa. É tão maravilhosa que, quando reencarnamos, não nos permite lembrar das encarnações passadas. E quando desencarnamos, tem muita gente que pensa que nós vamos desencarnar e lembrar as vidas passadas. Não lembra não, gente. Precisa ser um espírito muito evoluído para poder chegar no mundo espiritual e lembrar das vidas passadas. Sabem por quê? Porque nós já fizemos tanta besteira nestas chamadas vidas passadas, que se nós não tivermos equilíbrio moral e espiritual suficiente, ao nos recordarmos destas vidas passadas, nós entraremos em desespero. Nós entraremos em desespero. Tamanhas são as loucuras que nós já fizemos. Então, a maioria significativa de nós não lembra das vidas passadas. Então, é a misericórdia divina que trabalha permanentemente a nosso favor, buscando nos auxiliar, para que nós possamos, cada vez mais, nesta maratona de encarna, desencarna, encarna, desencarna, nós podermos aprender a amar. O mais importante núcleo de fomento ao amor chama-se família, lar. Quanta gente não dá importância à família, quanta gente não dá importância ao lar. Dentro de casa é uma estupidez em pessoa, lá fora é um amor, é uma criatura adorada por todos, quando seria interessante e necessário que se fizesse o inverso. Ou quando não, o ideal seria ser bonzinho em casa e ser bonzinho na rua. Mas esta, infelizmente, não é a nossa realidade. Porque muitos de nós reconhecem, depois de um certo tempo de convivência, que a esposa deixou de ser interessante, o marido deixou de ser interessante, porque cultiva valores que não têm fundamentação. A pessoa não aprendeu a amar com substância, com consistência. É um amor que tem raízes pouco profundas. É como a história, a parábola do semeador contada por Jesus, né? Não vamos aqui abordá-la, porque senão nosso tempo estoura. E o calor está grande e vocês vão se incomodar. Mas é como a parábola do semeador. A semente existe. O que depende dela brotar saudável e crescer e dar frutos é o solo do nosso coração. Se o nosso coração tiver um solo fértil, a semente do amor certamente haverá de frutificar. E muito. Então, meus irmãos, quando Jesus
nos concede a boa nova do seu Evangelho e a posteriori nos concede o seu Consolador, nós precisamos abraçá-lo, conhecê-lo intimamente, para que possamos nos auxiliar, para que possamos nos ajudar, para que possamos nos redimir, para que possamos compreender quais são os verdadeiros valores nos quais a vida está enquadrada, para que deixemos as ilusões, para que possamos nos libertar da vaidade, do orgulho excessivo, da prepotência, do ego inchado, né? Isso são coisas naturais desse nosso estágio evolucional. Mas o quanto antes nós conseguirmos nos libertar, melhor para nós. E melhor para as pessoas que estão em torno de nós. Isto é que é fundamental. Então procuremos cada vez mais ouvir o chamamento de Jesus, que nos convida a nos amarmos muito e sempre. Uma das páginas mais belas do Evangelho é aquela em que Jesus diz mais ou menos assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Dizei bem daqueles que vos maldizem, para que possais ser chamados filhos de Deus, que faz chover sobre justos e injustos, e nascer o sol sobre bons e maus. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, o que fazeis nisso de especial? Portanto, meus irmãos, que busquemos a orientação de Jesus, para que o amor prevaleça sempre em nossas vidas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.